Convocado pelo Carlo Ancelotti para defender a seleção brasileira na próxima Copa do Mundo e com o pé fora do Botafogo, Danilo foi afastado pelo clube e não deve mais vestir a camisa do alvinegro. E aí fica a grande questão no ar. Será que tem algum herói? Será que tem algum vilão nessa história? E principalmente, quem é o culpado por esse momento e por essa situação tão incômoda e tão chata com a Copa do Mundo já batendo na porta? Logo depois da vinheta, eu te conto a minha opinião sobre esse tema pra lá de polêmico. Galera, realmente essa situação do Danilo pra mim não tem certo nem errado e é uma situação pra lá de complicada, mas eu vou dar a minha opinião aqui, mas antes deixa eu me apresentar pra quem não me conhece, chegou agora aqui no canal, eu sou o JP Escofano, você tá no Fora do Jogo e aqui tem vídeos novos falando de futebol todos os dias, então pra não perder nada, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra ser avisado de todos os conteúdos que a gente anda subindo por aqui. Hoje mais cedo teve vídeo falando sobre o Fluminense e toda essa situação do tricolor na Libertadores, já teve vídeo essa semana falando de convocação, minha opinião, enfim, tem muita coisa legal pra você maratonar e se você for botafoguense ou tiver um amigo botafoguense, um amigo que queira saber a minha opinião sobre essa história do Danilo, já compartilha nos grupos de WhatsApp, é de graça, não custa nada e você ajuda demais o nosso canal. E outra coisa que ajuda muito também é você deixar o seu like, porque faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é maneiro, é relevante e ele recomende para mais pessoas. Então se você puder se inscrever, compartilhar e deixar o like, coisas que são gratuitas, ajuda demais o amigo aqui do outro lado que está falando sobre o Danilo hoje, nessa situação extremamente complicada e chata e complexa que a gente tem que falar. Eu vou tentar dividir o meu raciocínio pela ótica do Botafogo, pela ótica do torcedor do Botafogo e, por fim, pela ótica do Danilo. Vão ser três visões diferentes e a minha opinião no final vai ficar muito clara e a gente vai construindo e elaborando esse raciocínio junto. Pela ótica do Botafogo, tá? O Botafogo hoje tem um jogador que ele sabe que ele vai vender. A tendência é que o Danilo não vista a camisa do Botafogo pós-Copa do Mundo. Isso é algo que já vem sendo falado há bastante tempo. A gente já imaginava que o Danilo, até por conta dos problemas financeiros do Botafogo, fosse ser o primeiro nome a ser vendido. A gente viu aí o Barbosa sendo negociado, no início do ano o Savarino foi negociado, o Marlon Freitas saiu, e o Danilo era um jogador que sempre esteve na vitrine, e a gente imaginava que sendo convocado para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo, estando na vitrine, estando cada vez mais valorizado, ele fosse um nome a ser escolhido para ser negociado, e a tendência é essa mesmo, a verdade no final das contas é essa. Além disso, o Botafogo tem um baita jogador que é muito importante, dá para falar que hoje o Botafogo é mais Danilo dependente do que nunca, e esse cara, no último final de semana, ao que tudo indica, pediu para não jogar, para não completar o 13º jogo, porque se ele completasse o 13º jogo no Campeonato Brasileiro contra o Corinthians no Nilton Santos, ele não poderia se transferir para outro clube no futebol brasileiro nessa temporada, o que talvez fechasse algumas portas para ele, caso o desempenho dele na Copa não fosse tão bom, enfim, outras questões. Então, o Botafogo tem esse problema na mão para resolver. O torcedor do Botafogo, como é que ele deve estar enxergando isso tudo? Ele não deve estar se sentindo traído, igual sentiu pelo Marlon Freitas, até que o Marlon Freitas não saiu da melhor maneira do Botafogo rumo ao Palmeiras. O Marlon Freitas deu entrevistas depois falando que o título mais importante foi o Campeonato Paulista. O Marlon Freitas não é que ele esnobou o Botafogo, uns vão achar que sim, eu nem vou muito nessa linha de que ele esnobou, mas o Marlon Freitas, por ser ídolo da torcida, estar no bandeirão, poderia ter tido uma postura muito parecida com a que o Barbosa está tendo. O Barbosa está rumo ao Palmeiras também, é um jogador muito importante, líder, capitão, hoje cada vez mais referência dentro desse Botafogo, que está carente de ídolos e carente principalmente de referências mesmo, porque a gente não sabe quem manda no futebol do Botafogo, a gente não sabe quem comanda o clube, e os caras dentro de campo estão fazendo acontecer da melhor maneira, e aí o Barbosa está saindo do Botafogo rumo ao Palmeiras, mas está saindo bem. E aí o Danilo, para mim, ele está no meio do caminho. Não chega a ser uma trairagem completa, até porque a gente não sabe para onde ele vai. Eu estou usando o termo trairagem muito da maneira informal. Se o Danilo for para o Flamengo, se o Danilo for para o Palmeiras, ele está no total direito dele. Ele é jogador de futebol, ele é a profissão dele, ele vive disso e se oferecerem grandes condições financeiras para ele e para o Botafogo, faz todo sentido com que ele aceite essa proposta. Mas para o torcedor, para o lado passional da coisa, e é quem move o esporte, quem assiste a gente, quem faz o futebol acontecer, que é o torcedor, o Danilo, para mim, ele está no meio do caminho dessa régua. Ele não chega a ser ingratidão do Marlon Freitas, mas ele também não está saindo por cima, igual o Alexander Barbosa saiu. Então, tem essas duas questões do lado do Botafogo e do lado do torcedor para administrar. Pelo lado do Danilo, eu já antecipo logo, se eu fosse o Danilo, eu também não entraria mais em campo com a camisa do Botafogo por alguns motivos. Primeiro deles, ele não está mais focado 100% dentro do Botafogo por algumas razões.
porque ele sabe que vai ser negociado e principalmente ele foi convocado para a próxima Copa do Mundo. E olhando pelo lado prático da coisa, já que ele não quer completar o 13º jogo dele pelo Campeonato Brasileiro, faz pouquíssimo sentido o Danilo viajar para pegar Independente Petroleiro e Caracas. São jogos de baixo nível e jogos onde o Danilo tem muito mais a perder do que ganhar vestindo a camisa do Botafogo. É um risco maior de lesão, é um risco, enfim, de ficar cansado por conta das viagens, que nem sempre a logística é muito boa, e outros problemas que aqui não competem falar. Então, é um Danilo que ficou de fora desses jogos e já que ele não iria mais atuar no Campeonato Brasileiro, acaba fazendo muito sentido que ele seja afastado e que o Botafogo opte por esse afastamento. Até porque o Botafogo é Danilo dependente, mas já que só teria ele por mais 2 jogos e jogos numa competição onde o Botafogo está muito bem encaminhado para classificar, dá para viver sem e já dá para começar a buscar alternativas dentro do grupo, dentro do elenco. São quase que jogos-treino, não é a melhor palavra, mas amistosos de luxo para o Botafogo começar a buscar essas alternativas dentro desse grupo e ver quem pode render e quem não vai. Inclusive, Franklin Carvalho no último final de semana deu chances ao Dinho, jogador da base, e ele pode ser um dos substitutos naturais do Danilo, pelo menos nesse momento. Não acredito que para a temporada toda, até porque o Botafogo, a depender, se vai poder contratar, tem que buscar um outro volante para fazer dupla ou trio com o Medina e com o Edenilson também. Então, no final das contas, não tem certo nem errado. Para mim, o Danilo opta pelo melhor caminho pensando no futuro e na carreira dele, e o Botafogo tenta proteger, de certa forma, o seu futuro sem o Danilo. É uma situação que é chata, que é incômoda, e só pelo lado do Danilo, que eu não falei, tem 2 coisas que deixam muito claro que não fez a opção errada, tá? Além da questão da lesão, uma coisa que pode atrapalhar o Danilo nesse início de preparação para a Copa do Mundo não jogando, e é algo que ele deveria colocar na balança, ao meu ver, é que ele vai perder um pouco do ritmo de jogo. E a gente não sabe ainda qual é o esquema que o Carlo Ancelotti vai adotar com a seleção brasileira para a Copa do Mundo. Será que ele vai naquele 4-2-4 e aí o Danilo seria banco obrigatoriamente, já que o meio titular é Casimiro e Bruno Guimarães? Ou será que ele vai jogar num 4-3-3 e aí o Danilo, para mim, hoje, pelo futebol que vem atuando no Brasil e pelo que ele vem mostrando com a camisa do Botafogo, seria até um candidato a ser o titular dessa vaga, porque o Paquetá ainda não vive todo esse momento que o Danilo está vivendo com a camisa do Flamengo. Então, são coisas aí a serem pesadas e o Danilo ficando de fora desses jogos acaba perdendo um pouco desse ritmo de jogo e eu não sei até onde isso pode acabar atrapalhando essa busca pela titularidade nesse início de processo de Copa do Mundo. E outra coisa que eu não falei, e aí engloba o Botafogo e o Danilo, e um pouco menos o torcedor, que tem que ser vigilante, tem que cobrar por todo esse problema extracampo que eu nem gosto de falar, porque aqui no canal a gente fala realmente de campo e bola, futebol, mas qual é o projeto esportivo do Botafogo? O Botafogo está vendo o Barbosa embora, está muito provavelmente vendo o Danilo embora e entre outros jogadores que podem ser negociados na próxima janela de transferências. É um Botafogo que deveria estar focado em somar o maior número possível de pontos no Campeonato Brasileiro até a pausa para a Copa, até para tentar respirar e, caso possa contratar, ser um time atrativo, não ser um time que está lá embaixo, está próximo da zona de rebaixamento, até porque não é um Botafogo que vive tempos de crise, mas não é um Botafogo que vive tempos de bonança, como vivia no início da era John Textor. Enfim, arrematando e arredondando essa história de vez, para mim não tem certo e errado. Para mim o Danilo está no direito dele, o Botafogo está no direito dele, e se o torcedor quiser ficar chateado que o Danilo poderia ter feito o 13º jogo buscando uma transferência para a Europa, também está na razão dele. No final das contas é um casamento que vai chegando ao fim, um namoro que vai terminando, mas poderia terminar com uma história um pouco mais bonita. Até porque se o último jogo do Danilo foi aquele contra a Chapecoense pela Copa do Brasil, a última imagem do Danilo de alvinegro vai ser com uma eliminação e isso não é bacana. Então, enfim, é isso. Essa é a minha opinião sobre essa questão toda do Danilo. Não é uma questão fácil realmente, é muito complexo, são muitos interesses de todos os lados, mas o Botafogo, para mim, adotou a medida correta, assim como o Danilo também não está errado na razão dele. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui e eu quero saber de você aí do outro lado. Concorda comigo? Você acha realmente que o Danilo acertou em pedir para não jogar, em não realizar o 13º jogo? E se principalmente o Botafogo acertou em afastar o jogador? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo que eu quero ler. E é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu já falei sobre isso, mas não posso deixar de pedir mais uma vez para você se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho para ser avisado dos novos conteúdos e, claro, compartilhar com seus amigos. Se quiser conhecer também um pouquinho do nosso trabalho nas redes sociais, é o @JPForaDoJogo, o Instagram e as redes sociais, enfim, aqui do nosso canal. E tem também o @JPEscofano, que é o meu pessoal, eu sou comentarista de futebol, trabalho na Super Rádio Tupi e por lá eu sempre posto a minha agenda de jogos que vou comentar, enfim, e algumas outras coisas. Vale a pena você me acompanhar nesses 2 perfis, tá bom? Esse vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um forte abraço e tchau, tchau.